Oi, pessoal desse lugar lindo que é o Maranhão, pessoal aí do festival. Então, retomando, a gente já conversou um pouquinho sobre como compor o custo do nosso roteiro ou do nosso produto. A gente já falou bastante também sobre percepção de valor, como é que eu ponho o meu preço de venda? O que eu tenho que levar em consideração? Como é que eu faço para valorizar o meu próprio trabalho? E agora, nesse vídeo, a gente vai entrar num terceiro passo, que é, ok, agora eu já estou entendendo melhor o valor do meu trabalho, mas como que eu comunico isso? Como que as pessoas sabem? Porque se eu não comunicar, os clientes não vão chegar percebendo o valor do jeito que eu estou vendo. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Importante a gente perceber que tudo comunica para o cliente. Tudo que o cliente está vendo, ouvindo, percebendo, está comunicando algo para ele. Quando a gente fala com ele ao telefone, se a gente fala com segurança, com empolgação, quando a gente fala num pitch, né? O pitch vocês vão aprender que é uma fala rápida, onde a gente vende o nosso produto, quando a gente atende a ligação para o cliente, a nossa postura de corpo mesmo, de como que a gente se posiciona, a animação, a simpatia, a disponibilidade, a vontade de que aquele cliente curta aquele lugar, tudo isso é perceptível, tudo isso passa para o outro, tudo isso comunica. Então, gente, tudo que comunica são pontos de atenção, né? A gente fazer um capricho ali, fazer aquilo com cuidado. Aqui abaixo a gente está colocando também sobre folhetos, banners e posts nas redes. A gente tem que ter um capricho, um cuidado quando a gente faz, porque isso vai passar nas imagens que a gente coloca, no que nós escrevemos naquele banner ou naquele post. Tudo isso é bem importante, fazer uma comunicação cuidadosa, gostosa, simpática, animada, que traz o que você quer realmente passar para o cliente. Então, refletir sobre isso. A mesma coisa acontece no vídeo, então, o que a gente está transmitindo nesse vídeo? A gente está transmitindo emoção, está transmitindo beleza, está transmitindo sensações, está transmitindo aqueles detalhes especiais que tem no nosso local. E uma coisa interessante que eu vou mostrar aqui na frente é que até as nossas etiquetas comunicam. Quando tem um produto artesanal, um produto gastronômico que estou vendendo, a própria etiqueta está comunicando o cuidado e o capricho que a gente tem com aquele produto, assim como o nosso ambiente. Então, um ambiente muito bagunçado, um ambiente sujo, tudo isso está comunicando alguma coisa que não é o que a gente quer comunicar. Por exemplo, a falta de cuidado com a natureza, com o meio ambiente, né? Você vê um guia que sai com uma sacolinha e vai recolhendo o lixo da trilha, isso é um cuidado demonstrado também no seu trabalho. E é claro que a gente tem que estar o tempo todo cuidando dessa comunicação, do começo ao fim do processo. Desde o primeiro momento que a gente teve a oportunidade de contatar o cliente, de falar com ele no telefone ou nas redes, até o momento que a gente está na trilha e de repente coleta um lixo, como exemplo que eu dei, para que aquele local fique mais cuidado, ou de repente a gente vê uma coisa potencialmente perigosa, avisa alguma autoridade ali, as pessoas estão ali e elas estão percebendo aquilo. Isso vai fazer esse conjunto de coisas que vai estar comunicando, vai fazer com que ela leve para casa as lembranças, as impressões e passe isso para outras pessoas e indique, inclusive, a sua atração turística, indique você como guia turístico e assim por diante. Bom, gente, então uma dica muito importante para a gente valorizar o nosso produto e passar essa mensagem para o cliente é contar uma história. Então, uma história de onde vem esse produto, né? Olha só, gente, aqui na direita, as rendeiras, né? Qual que é o significado desse produto? De repente, ele tem um significado pessoal para você. É uma tradição de família. Muitas mulheres da minha ancestralidade, da minha família, faziam a renda em casa e eu aprendi, minha mãe aprendeu, minha mãe me ensinou, eu estou ensinando minha filha. Então, aquele produto ali ganha um poder e uma qualidade cultural tão grande que a pessoa vai valorizar muito mais na hora de comprar. Essa coisa de contar a história é muito poderosa. O como é feito o produto, aí a gente está falando mais dos produtos artesanais, culturais e gastronômicos, mas é muito legal essa dica para vocês observarem, mesmo quem é guia turístico, contar essas histórias. Como é feito esse produto? Então, aqui a gente tem aqui uma foto que está contando história, né?
aquele quadro de madeira que você vê pronto para vender é feito por um carpinteiro que tem as ferramentas que chamam assim, e ele escava, e ele aprendeu dessa forma, ele aprendeu com um senhor da aldeia que de repente ensinou para ele, é uma tradição de longa data. Saber contar essas histórias é muito poderoso. Aqui desse lado esquerdo embaixo também tem uma etiqueta, gente. Olha como a etiqueta conta do capricho, da qualidade, do cuidado de como é feito o artesanato. Feito à mão e com muito amor. Uma coisa tão simples, mas ela dá um toque diferente naquilo que você está vendendo. E esse aqui da direita, ele já mostra a preocupação com a sustentabilidade. Então, olha só o que está escrito na etiqueta. O fio de malha é um material sustentável produzido através de retalhos de tecido originados da indústria têxtil e transformados em arte com amor. Então, mostra um cuidado com a sustentabilidade, né? Está usando vários retalhos, reaproveitando, usando uma economia circular, que não vai despejar um monte de tecido no meio ambiente, no lixão. E aqui em cima também tem um outro exemplo disso, né? Que é o para que eu faço isso, ou por que eu faço isso, a questão do propósito. Essa peça aqui é de uma amiga minha, ela tem uma empresa chamada Lichique, e ela trabalha com reutilização de lixo para fazer artesanato. Essa peça aqui, por exemplo, é um abajur lindo, feito de tampinhas de PET. E aí ela conta uma história. Você vê que todo o produto dela tem um saiba mais, contando a história, mandando você para um site, mandando você para um Instagram, onde vai mostrar o porquê que ela está tirando esse lixo de circulação e transformando ele num objeto lindo. Ou seja, você vai acabar comprando aquilo com um significado para você. E aí eu quero trazer aqui, gente, um pouquinho de vocês, do Maranhão. Eu queria ler para vocês aqui o que eu encontrei numa reportagem sobre os pratos do Maranhão, para vocês prestarem atenção nesse storytelling, nessa contação de história, e até no jeito que eu leio, a gente pode destacar algumas coisas, trazer um pouco de emoção para a nossa fala, e isso vai servir também para vocês contarem histórias durante os vídeos, tá? Então vamos lá. Para os amantes da boa culinária, a gastronomia do Maranhão encanta com um cardápio saboroso e diversificado, destacando-se os frutos do mar presentes em pratos como a peixada, a torta de camarão, caldeirada, vatapá e arroz de cuchá. O chefe de cozinha e instrutor do restaurante Escola do Senac, no Maranhão, Júnior Lisboa, conta que a gastronomia de São Luís é uma das mais ricas e deliciosas culinárias do Brasil. Ele diz que a cozinha regional oferece diversos sabores, que dentre muitas comidas típicas destacam-se a torta de caranguejo e o tradicional arroz de cuchá. Para o chefe, é impossível não se render ao irresistível cardápio ludovicense, herança de diversas culturas. A culinária maranhense sofreu influência de diversas culturas, principalmente a indígena e a portuguesa. Os franceses nos deixaram técnicas que podem ser exploradas, passando da preparação dos alimentos até chegar ao delicioso prato final. Então, esse é um exemplo, gente, de storytelling, de contação de história, que vocês podem fazer dentro de um vídeo, por exemplo, e contando sobre o roteiro de vocês de um jeito gostoso e mostrando vídeos, mostrando fotos. E quando a gente fala da história que a gente conta, eu trouxe aqui um exemplo que eu conheço bem, né? Eu sou gaúcha, então eu fui várias vezes aí para o Rio Grande do Sul e passei aí nos roteiros turísticos deles. Eles têm uma estrada de 12 quilômetros chamada de Caminhos de Pedra. É um lugar assim, no interior, que tem a cultura italiana, né? Os imigrantes italianos vieram para aquela região, então tem algumas casas antigas, e era isso, gente. Era uma estrada de terra com casas antigas, e eles transformaram essa estrada em belas atrações turísticas, como fazendo muitas parcerias e enriquecendo com cultura, com gastronomia, com artesanato, com contação de histórias. Então, eu trouxe esse exemplo para inspirar vocês, né, de que uma parte é o que você já tem na região, outra parte são parcerias que você pode fazer e construir para que as atrações fiquem cada vez mais ricas. Eu vou ler aqui a descrição para vocês conhecerem. Caminhos de Pedra é uma estrada cênica, histórica e turística no interior de Bento Gonçalves, com casarões antigos e também réplicas da época da colonização italiana. O roteiro turístico é hoje todo por estrada asfaltada.
É uma rota cênica estilizada com muitas atrações, com destaques para os antigos casarões preservados. Alguns são de pedra, outros de madeira, da época em que os primeiros imigrantes italianos se instalaram na Serra Gaúcha. O roteiro Caminho de Pedras também possui restaurantes, museus, pequenas vinícolas e várias casas estilizadas abertas à visitação e que vendem produtos da cultura e culinária italiana. Então, gente, aqui nessas fotos eu tenho essa casa da esquerda, que é a Casa da Erva Mate. Eles fazem casas temáticas, né? A Casa da Erva Mate, a Casa da Ovelha, a Casa da Tecelagem, a Salumeria, que é a casa de salames italianos. Então, isso atrai a curiosidade, né? Que produtos eu posso ter a partir da erva mate, por exemplo? Lá eles têm produtos do tipo spray para o ambiente, eles têm uma série de produtos que você nem imagina. Isso deixa o turista muito curioso, né? Que mais que eu vou encontrar lá? E é claro que os turistas vão de atração em atração, parando na estrada inteira. E notem, por essas plaquinhas que tem aqui, eles têm uma parceria, eles têm logotipo, eles têm placa ao longo de toda a estrada. Tudo isso reforça cada vez mais como atração turística a estrada. E essa atração turística aqui, gente, a Cantina Strapazon, ela é a casa mais antiga dessa estrada inteira, é uma casa de 1880, essa casa vocês estão vendo aqui embaixo na direita. E, gente, se ela tivesse em qualquer lugar aí que eu passasse na frente, eu não ia achar graça nenhuma nela. Mas o que acontece? Essa casa foi oferecida para filmagem de um filme brasileiro conhecido, né? O Quatrilho. Então, gente, o guia turístico lá abusa do storytelling, da contação de história, né? Ele conta tudo em detalhes. Glória Pires e Patrícia Pilar tiveram aqui, tal cena foi filmada aqui em cima, a outra cena foi filmada aqui embaixo, e contam onde que elas ficaram hospedadas, como é que foi, quanto tempo duraram as filmagens, deixa as pessoas perguntarem bastante. Vocês vão notar que hoje lá é uma cantina e uma vinícola, pequenininha, mas olha só, eles deixam você visitar o lugar onde ficam os barris da produção, eles contam como são produzidos os vinhos, eles fazem uma degustação dos vinhos e, claro, isso, além de gerar visitação do local, gera venda dos vinhos, gera as pessoas comerem no local. Então, tudo isso enriquece muito o turismo. Além de trazer mais resultado para a atração, traz muito mais coisa gostosa para o turista que viveu aquilo, que vai levar aquelas histórias. E, gente, esse mesmo turista é uma das suas melhores propagandas. Quem resiste a uma boa indicação? Quando alguém me conta que foi para um lugar, nossa, olha as fotos desse lugar, eu amei esse lugar, ele era o cenário do filme O Quatrilho, eu comprei uns vinhos e uns sucos maravilhosos, olha as fotos que eu tenho de lá, eu estava com minha irmã passeando. E aí a pessoa posta as fotos no Facebook, no Instagram, marca o local. Tudo isso é propaganda, gente, é propaganda orgânica que vem e que dá muito resultado. Então, essa é mais uma dica. Sempre contem muitas histórias, inspirem muito os teus clientes e turistas e incentivem eles. Tira uma foto bonita, marca a gente aqui, comenta o que você achou. Tenho certeza que se você começar a prestar atenção nisso, você vai ter cada vez mais resultados com as suas atrações turísticas. E por fim, gente, para finalizar o vídeo de hoje, tem aqui uma dica muito útil. A gente chama de pitch. O pitch é um discurso de elevador. É um discurso que você tem que ter na ponta da língua, naqueles 2 minutinhos que o elevador está subindo. Ou então, né, para cidades que não têm elevador, vamos pensar aí, você encontrou alguém e você tem ali 2, 3 minutos caminhando com aquela pessoa para conversar com ela. O turista que entrou na sua loja e ele vai querer saber rapidinho, me conta o que vocês fazem aqui, o que tem no roteiro de vocês? Você tem que conseguir passar o que tem naquele roteiro em 2 a 3 minutos. Então, aqui vão algumas dicas. Nesses 2 a 3 minutos, o meu objetivo é fazer com que esse turista se interesse pelo meu produto ou pelo meu serviço. Um ponto importante sempre é se conectar com quem é o meu cliente, entender o que ele espera. Se eu tiver tempo, eu vou conversar um pouquinho. O que você está buscando? O que você gosta mais de fazer? O que você está gostando aqui da nossa região? Você vai buscar se conectar com o cliente. Agora, se você não sabe ainda quem é o cliente, está gravando um vídeo,
Gente, pensa naquela definição lá do começo. Quem é o meu cliente? O que ele espera? Ele é um cliente de ecoturismo? Ele é um cliente de turismo rural? Ele está vindo sozinho? Ele está vindo com os amigos? Está vindo em casal? Está vindo com a família? Só de pensar em quem é o seu cliente, você já vai conseguir ajustar a sua fala para empolgar o cliente. E a partir do momento que você sabe quem é o cliente, você consegue dar essa solução personalizada a partir do que você ouviu. Se você está falando num post, está falando num vídeo, você vai pensar em quem é a maior parte dos seus clientes e vai falar para eles. E dentro dessa fala curta, é muito importante você mostrar valor. Quais são os valores desse meu roteiro turístico? Você vai conhecer um lugar de beleza que você nunca imaginou. Realmente é um lugar maravilhoso, você mergulha, você consegue ver os peixes, é tudo transparente, a natureza é incrível, você vai mostrar o valor daquilo que você está oferecendo. E não vai falar do custo, não nesse momento. Você vai usar todas as dicas que a gente deu aqui anteriormente sobre o storytelling, ou contação de história, ou narrativa, né? Então, vai contar um pouco dessa história, mas vai ser objetivo, porque às vezes você tem só aqueles 3 minutos para convencer o cliente. Então, por exemplo, para usar essas fotos que eu acabei de mostrar dos caminhos de pedra, eu poderia falar, olha, é um caminho incrível, tem muitas atrações. Nesse caminho você vai ver coisas da cultura italiana. Você acredita que os garçons dos restaurantes lá se vestem como naquela época lá de 1880, que é a época dos casarões, e brincam, falam com sotaque? Gente, é muito divertido, é muito gostoso de ver. E a comida típica italiana, aqueles sabores maravilhosos, nossa, isso faz toda a diferença quando a gente vai para esse lugar. E por fim, destacar o diferencial do lugar. Para destacar o diferencial, a gente tem que ter olhado anteriormente e percebido os valores. Quais são os diferenciais? Então, o diferencial aqui da minha região é que veio de uma cultura indígena, que a gente traz essas tradições, e essas tradições você pode reconhecer aqui e ali, e as pessoas são muito receptivas. Quais são os diferenciais que tem na tua região e que você pode destacar? E aí, você tem esse discurso na ponta da língua? Então, o convite agora, ou a missão desse vídeo, é você formatar esse pitch, esse discurso de elevador, né? Esse discurso rápido que você vai ter para falar com o seu cliente, respondendo basicamente a 3 perguntas. Quem que é meu cliente? Para quem que eu estou falando? Então, se conectar com esse cliente e falar para ele. Como é que eu mostro o valor e diferencial do meu roteiro, da minha atração, do meu artesanato, da minha gastronomia? E qual é a história que eu vou contar? Qual é a história que vai emocionar, que vai empolgar, que vai chamar atenção para as belezas da região? Escrevam ou gravem essa história e se ouçam algumas vezes para melhorar esse discurso, porque esse discurso pode ser muito importante para a gente fazer o vídeo do festival. E até o próximo vídeo.